exatamente. Um dos nossos pilares sempre foi a colaboração, sempre foi o desenvolvimento do capital, né, humano, em termos, né, de... Claro que a gente almeja o desenvolvimento profissional, mas a qualidade de vida física e pessoal está linkada também com o teu desenvolvimento profissional. Para testing de 15 anos, né, atrás, eu diria, principalmente para mim mesma, eu diria, calma, tudo dará certo. Então a gente teve que decidir, casamos ou abrimos uma empresa? Tudo certo, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcasting. Hoje a gente está aqui com um episódio especial, que é em comemoração aos 15 anos da Testing Company. E temos aí convidados especiais também, logo eu vou apresentá-los aí para vocês. Eu sou o William, tô aqui com meu colega co-hosting hoje, que vai ser o Rafa. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com Cristiano e Joana. Vou deixar aqui agora, vou passar a palavra para vocês se apresentarem pra gente. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano, eu sou um dos gestores e cofundadores da Testing Company. Vou conversar um pouco aí para contar essa história aí dos 15 anos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Joana, também sou uma cofundadora da Testing Company. Hoje eu atuo como gestora das áreas administrativas, né, financeiras e marketing. Então, hoje a nossa ideia é de a gente bater um bate-papo, falar sobre a história da Testing Company e explicar um pouquinho mais para quem está nos assistindo. Para quem não sabe, o Podcasting, ele é um podcast voltado a debater assuntos sobre o mundo da tecnologia, né? Então, aqui a gente já teve vários episódios sobre IA, sobre vazamento de dados, enfim, tem mais de 20 episódios já no ar, e esse projeto, ele é uma iniciativa da Testing Company, é por causa disso que a gente está fazendo esse episódio em comemoração aos 15 anos. Então, hoje para quem estiver ouvindo, né, vai descobrir o porquê que a Test tem esses tipos de iniciativas e tal, né, sobre informação e tecnologia, né. Só antes de começar, já vamos deixar o aviso pro pessoal, né, caso vocês não forem inscritos ainda, né, já deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, compartilha e... Também aí já tem a playlist, né, se você for no canal ali, com os outros episódios, caso tenha interesse ali, que tem diversos temas interessantes. Mas isso aí então, bora lá. Como esse episódio ele é em comemoração aos 15 anos, em especial a gente abriu para os nossos colaboradores, a equipe técnica da Testing, mandar perguntas também, né? Aí a primeira pergunta aqui é de onde surgiu a ideia de fundar a Testing Company? Vamos lá, então. Inicialmente, a ideia foi minha. Eu e o Cristiano, na época, nós éramos noivos, né? E a gente... namorados, né? Na época, não éramos casados. E a gente teve a ideia de... eu sempre trouxe para o Cristiano a minha vontade, o meu desejo de empreender, né? E naquele momento, a administração que eu fazia, o curso de administração na Universidade Fevale, a professora que lecionava uma disciplina, fazia parte da incubadora tecnológica da universidade. E nas aulas dela, ela difundia muito a questão do empreendedorismo, a questão, né, do desafio, né, de ter o seu próprio negócio. Claro que a gente sabe, né, depois a gente vai entrar nisso, não é fácil, é algo, né, é desafiador e árduo, mas ela trazia, né, esse papel de fomentar dentro da universidade, o empreendedorismo. Então, ela, com isso, foi assim, acalentando, né, e foi transformando esse desejo de empreender. Certa vez daí, ela agendou uma visita na incubadora, que é toda a turma, aquelas visitas técnicas normais de curso, né? E nós fomos. Eu fui, na verdade. E vim toda entusiasmada e disse pro Cristiano, vamos montar o nosso negócio. Vamos montar o nosso negócio. E a partir daí a gente eu fui buscar mais como é que funcionava, né, não tinha nem ideia do que a gente ia empreender, mas eu queria empreender, não sabia nem o que ia fazer. Mas daí eu trouxe essa ideia pro Cristiano e o Cristiano disse,
bom, vamos analisar. Agora o Cristiano pode trazer a versão dele dos fatos, né? Mas eu disse, bom, vamos fazer alguma coisa na área da tecnologia, né? E foi nesse sentido que o Cristiano trouxe, porque na época ele trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software. Essa é até uma outra questão que a gente separou aqui, que é qual que era o cenário de vocês na época, assim, né? Porque, exemplo, eu sou produtor audiovisual, e se eu falar que eu sonho em ser um produtor audiovisual desde pequenininho, eu tô mentindo, né? Eu descobri essa profissão durante o tempo, né? E aí a Joana falou que teve esse insight do professor que convidou e tal, mas tu já pensava nisso antes? Tipo, nossa, desde pequenininha, a Joana lá de 10 anos, nossa, meu sonho é ser empreendedora e tal. Não, na verdade, meu pai sempre teve negócio, meu pai sempre, né, empreendeu, mas meus pais, na verdade, né, tiveram sempre uma loja naquela época, de autopeças, que, nossa, naquela época dos anos 80, de carros, era, né, eu cresci no negócio do meu pai, né, no negócio que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, o meu sonho era cursar economia, né, eu sonhava um pouquinho antes desse período em ser uma grande economista, né? E dentro disso acabou que, por questões, né, de eu optar pela Universidade Fevale, não existia o curso de economia e acabei indo para administração. Aí fui picada pela mosquinha ali né? Acabou que gostou. do empreendedorismo, e a gente foi. Eu fui para esse caminho. E aí, né? Aí tu convidou ele, e aí a tua parte agora, né? Minha parte foi que, então a gente teve que decidir, casamos ou abrimos uma empresa, né? Ela vem a Então história. a gente pensou primeiro abrimos a empresa, né, e depois casamos. E aí, então eu nunca tive a vontade, a ideia de empreender, de ter empresa. Eu trabalhava, como a Joana comentou, como desenvolvedor, gostava muito enfim, ainda gosto do que eu faço. E a Joana me trouxe esse desafio. Aí eu pensei, bom, vamos lá, né? Ter que sair do meu mundinho ali de TI, codificar, e vou ter que, né? Vou ter uma ruptura aí. Sair da safe zone ali, né? Exatamente. Aí, naquela época também, eu tinha um professor, e ele me falou o seguinte, que essa área de teste era uma área que tinha, enfim, poucas empresas no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que tinha algumas empresas que tinham demanda, né, desse trabalho. E a empresa que eu trabalhava, eu visualizei isso também, que algumas coisas que a gente fazia não saíam com a qualidade que a gente, né, desejava e tal. Eu pensei, bom, é uma oportunidade. E aí eu passei para a Joana e aí a gente decidiu, vamos empreender na área de qualidade de software. Não, realmente muito bacana, né? Mas essa ideia da Testing Company, então, ela veio exatamente 15 anos atrás. Não foi algo que vocês foram fomentando, assim, alguns anos antes. Não. Teve a ideia, daí já iniciou de cara, assim, vai ser essa Exatamente. área e bora Brasil. Não teve uma tentativa antes, assim, Não, vamos fazer uma empresa de tal coisa e não deu certo. Não, aí, não. mas esse produto, que é a qualidade de software, funcionou, então vamos manter só ele. Não foi isso. Não, Foi desde a o gente início. foi desde o início com essa ideia e só que o que a gente fez, né? Então depois nós vamos entrar nessa parte também, a gente colocou essa ideia num ambiente, né, vamos dizer assim, controlado, que é a incubadora tecnológica da Fevale. Então lá nós tínhamos todo o apoio, criamos o plano de negócios, enfim, toda essa parte. A Joana já tinha contato com isso, mas eu ainda não. Eu tive que aprender e junto a gente montou a empresa e fez todas os trâmites com o apoio da Fevale, né? Sim, porque daí vocês tiveram uma mentoria junto, assim, Exatamente. Né? Inclusive, na época, a universidade, os professores que faziam a mentoria para as empresas incubadas na época, assim, a Fevale tinha um grande time. Então, a gente participou e atuou com grandes profissionais aí de mercado. Então, foi anos, assim, bem interessantes, que foi de desenvolvimento pessoal,
e profissional mesmo, né, para atuar na Testing Company. E nesse primeiro momento, assim, né, a partir do momento que vocês iniciaram ali essa nova jornada, né, como que foram, assim, os primeiros desafios, né, quando vocês, assim, já deram de cara, assim, aqui a gente vai ter que pôr a mão na massa mesmo pra botar pra cima tudo. Da minha parte foram vários desafios, né? Vários desafios. Alguns deles que eu posso citar. Começar a empresa do zero, então, do zero mesmo, né? Com um time muito enxuto, éramos 4 pessoas, um time bem enxuto. E aí se pensa como apresentar uma empresa nova no mercado, vendendo um serviço Novo também. novo e que, na verdade, tem certa restrição de algumas empresas em contratar qualidade, né? É um serviço difícil de vender. Então, outra questão, eu nunca tinha feito uma apresentação comercial na vida, né? Então, como fazer uma apresentação comercial? E naquela época não é que nem hoje que a gente faz tudo remoto. A gente tinha que pegar e ir até o cliente. Então, ali, nós temos vários relatos de reuniões que eu e o Jonas fomos fazer apresentações comerciais que foram realmente vários desafios mesmo. E sem tirar todas as outras áreas, né? Então, área financeira, marketing, pessoas, tudo para mim era novo. Então, na verdade, foram vários e vários desafios. E exemplo de projetos que, enfim, falando por mim, que marcaram, assim, tem vários também. A Paquetá foi um dos nossos primeiros clientes, então a gente teve uma proximidade muito grande, né? Grande com o gestor lá, uma parceria bem legal com a empresa. A W3 House também, aqui de Porto Alegre, foi um dos nossos primeiros clientes grandes, né? E tem vários outros, né, que a gente teve de cases assim, bem legais, né, na nossa trajetória. Sim. Não, e tu comentou, né, que foram vários setores, né, que foram novidade no início, e tudo isso veio na mesma hora, né, então ali, além de serem conteúdos novos, veio tudo ao mesmo tempo, então tinha que aprender tudo junto ali. Exatamente. Foi um aprendizado, assim, veio de vários setores, vários segmentos, e eu me lembro que tinha um professor que dava mentoria para nós na época da incubadora, e em dado momento a gente comentava da dificuldade, né, de vender, de apresentar o nosso serviço, de falar do nosso serviço, não dificuldade de falar, mas dificuldade de convencer as empresas que qualidade, né, não é algo importante e que tem o seu valor, e que daí, dado momento, ele disse para nós: não, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar quase que um teatrinho, ele disse, vocês montam a apresentação de vocês, têm a apresentação, vocês vão fazer de conta que eu sou o comprador e vocês vão tentar me convencer. E nós apresentamos para ele, daí no meio ele, para, tá muito técnica essa apresentação. E realmente, assim, como para mim, eu tinha dificuldade no início, né, de dar dicas mais comerciais, né, para o Cristiano em função da complexidade técnica da área da qualidade, né, não sabia bulhufas do que significava, do que se tratava. Eu me lembro que teve uma reunião comercial que a gente foi, e que eu não entendi nada. Eles falaram grego e a reunião comercial inteira pra mim. Eu entrei, só sei que eles me cumprimentaram. O resto eu não sei. Eu não sei o que a gente deu tchau na saída, mas o resto eu não sei. Então, lá no início, né, eu tinha essa dificuldade. Claro que devido ao novo segmento também da minha parte. Então, só para contextualizar para vocês, que devido ao nicho de mercado, a gente tinha dificuldade de trazer ideias mais comerciais, trazer coisas mais arrojadas, e o Cristiano acabava falando tecniquez, né? Falando tecniquez, que muitas vezes é importante sim, mas quem vai assinar o cheque não é aquele que, né, ele quer saber do retorno para o investimento dele, e que depois, com o tempo, a gente foi conseguindo mensurar isso e trazendo isso para o gestor. Sim, porque também, como vocês estavam numa fase, vocês também estavam aprendendo, é difícil a gente, quando a gente está nessa fase de aprender, é difícil a gente colocar o nosso conhecimento num pacotinho
que é vendável, assim, né? E que as pessoas vão entender o impacto daquele produtinho que a gente criou. E, enfim, né? É difícil vender, né? E nessa parte do início, assim, como que eram os setores, assim, quando vocês iniciaram essa divisão? Hoje, né, a gente tem, quando tem a parte da contratação, ele passa pela consultoria, por exemplo, né? No início, assim, tinha algo nesse sentido? Tinha uma equipe para consultoria quando vocês fechavam um contrato né, com o cliente? Setores da área técnica, quer dizer? Isso, né, dentro da área técnica tinha já a consultoria? É que, na verdade, a área técnica era eu e mais uma pessoa, né? Então, foi justamente isso. Inclusive, o nosso primeiro trabalho, antes mesmo da Paquetá, foi uma consultoria. Foi uma consultoria. Que interessante. Porque, então, como vim da parte, eu era desenvolvedor, eu não era um QA, né? Tive que aprender também. Só que a pessoa que que atuou conosco no início, ela era analista de teste, ela era bem experiente, então ela fazia essa parte, né? Então eu aprendi essa parte com essa pessoa, com esse colega, e era isso. Basicamente, nós íamos buscar os clientes, fechar contratos, e lá nós íamos lá, fazíamos uma análise, como a gente faz hoje, só que no modelo mais enxuto, bem mais enxuto. Só de pensar, né? Porque hoje a gente já tem todo facilitado ali, né? A interface, a gente faz tudo, né? Uma reunião ali dentro do aplicativo, né? Nossa, naquela época ali, e presencialmente, então... Presencialmente. Tanto para prestar consultoria, quanto para quando alocávamos algum profissional, era presencial. Presencial mesmo. Olha só. Exatamente. O pessoal cansou de sair de Sapiranga, Novo Hamburgo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, então... Exatamente. Eu e o Cristiano falamos, a gente comenta, né, que a gente viu essa virada de chave mesmo do modelo totalmente tradicional, assim, presencial na pandemia. Então, realmente houve uma mudança de paradigma na pandemia que os gestores começaram a aceitar, né? E começaram... foi o novo normal, né? Então, houve essa migração para esse mundo cada vez mais online, onde que sim, os profissionais, né? Ficavam home, tinham mais... Então, a gente notou que deu ali na pandemia, já vinha um movimento antes da pandemia, só que realmente foi muito impulsionado e foi, digamos, tracionado na pandemia. E ali na pandemia já tinha, então, ali uns 9 anos de empresa, mais ou menos? Exatamente, 9 para 10 anos ali a gente tinha na pandemia. E na época nós, daí não como na incubadora, mas como empresa residente, nós já fazíamos parte ali do Hub One da Universidade Fevale. Ainda fizemos hoje, né, mas como a nossa filial lá, então... Naquela época, a gente... Foi desafiador também ali os primeiros tempos da pandemia, mas logo houve essa mudança, né, essa virada de chave que acabou beneficiando o nosso negócio pela questão que a gente conseguiu expandir. Até então, a Testing Company estava muito regional. A gente tinha muitas dificuldades claro, já tínhamos na época projetos em São Paulo, projetos no Rio de Janeiro, só que até então tinha um mindset por parte dos gestores, como eu já comentei, do presencial, vocês vêm aqui, né? A gente tinha também em BH, também nós tínhamos clientes também, então... ali que proporcionou esse boom da testing, né? Que até então nós tínhamos clientes fora do estado do Rio Grande do Sul, mas eram muito poucos. E é ali que a gente conseguiu expandir. Nessa fase inicial, então, ali nos primeiros anos, vocês já trabalhavam assim com essas primeiras pessoas que participavam, então elas já tinham uma boa experiência na área do QA, sim, né? Sim. E como que era essa... Hoje a Testing, ela tem muito dessa cultura, né, de trazer o profissional, ter essa fase ali de adaptação com os cursos e tal. No início, já tinha essa ideia? Como que foi fomentando isso? Sim, isso já veio desde o primeiro dia de empresa. Né? É mesmo. Então, desde lá, a gente fazia uma mescla, né, de contratar profissionais um pouco mais... com mais experiência, né? Uhum. E
profissionais mais iniciantes para dar todo o treinamento e formá-los em casa, né, com a nossa cultura. Não, bem bacana, porque daí, né, teve muita gente ali que, né, foi prolongando e tal, ajudou ali no início, então, para desenvolver a empresa também. Não, realmente, e hoje ali, né, segue nessa mesma ideia ali de trazer o pessoal novo, né, com baixa experiência, vai crescendo. Tá, então aí a próxima pergunta, assim, teve alguma história que marcou vocês no início, assim, talvez até pela falta de experiência na época, que hoje vocês revisitam? Na verdade, da mesma forma, temos várias e várias histórias. Vou escolher duas, então. Uma marcante e outra engraçada. A marcante é que logo, então, quando a empresa iniciou, nós estávamos pensando em montar, fazer planejamento. Uma das etapas era apresentar o projeto, a ideia da empresa para uma banca na Fevale. Né? E a Joana não podia fazer isso porque ela trabalhava na Fevale. Então eu tive que fazer. Só que naquela época lá, é como eu falei, desenvolvedor, sempre, né, não precisava falar em público, nada. Eu pensei, caramba, o que eu vou fazer agora? Como vai ser a comunicação agora? Mas eu pensei, vamos lá, né? Já que entramos nesse barco, vamos lá. Então, meu primeiro grande desafio foi esse. E aí eu lembro, até hoje, então, teve a banca lá e tal. E detalhe pro reitor. É isso que eu ia comentar. Então, o reitor da universidade. Fevale, professores, uma plateia. Chegou a minha vez de falar. E eu falei, apresentei a ideia. Foi difícil, mas consegui fazer e dar conta do recado, né? Mas para mim foi muito marcante por esse desafio. E a história engraçada, né, que me vem à mente agora, foi no cliente W3 House, que é em Porto Alegre. Então, íamos, né, presencialmente. Então, eu e a Joana fomos lá fazer a reunião comercial. E aí, eu fui, enfim, camisa não era branca, assim, mas uma camisa, uma cor clara, né? Enfim, aí eu tava subindo o elevador, quando eu olho pra manga da minha camisa, uma mancha de graxa preta, assim, na camiseta. E eu pensei, como é que eu vou falar com Como vamos levar a sério agora? Com o gestor ali, apresentar meu serviço desse jeito, que eu não tinha como voltar. Eu falei pra Joana, pensei comigo, sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Vamos lá. Chega todo pintado no filme, cara. Bem isso. Vamos lá. A gente foi, apresentei mesmo assim, e o negócio fechou. Então foi muito engraçado, que a gente se olhou assim, agora o que a gente faz, né? Mas enfim, encaramos e deu tudo certo. Nós não sei como é que aconteceu a história da mancha, né? Simplesmente o Cristiano parece que ele tinha trocado um pneu do carro, né? Porque tava todo sujo. Eu digo, gente, mas... Eu acho que eu me encostei no elevador, alguma coisa nesse sentido. Desde então, daí, a apresentação só de roupa preta. Evitar ali. E cuidado, não te encosta. Por causa disso que o uniforme da Teste é preto. Exatamente, agora vocês descobriram o motivo. Né? Mas passando aqui para o próximo tópico que a gente tem aqui, né, sobre viradas e aprendizados. Tu acha que a gente pode colocar aqui, Rafa, para esse próximo? Passando aqui então para, né, viradas e aprendizados aqui, conforme os anos ali de empresa, né? Sobre a evolução no geral, assim, e pontos, né, de transformação, assim, que vocês viram ao longo desses anos. Daí a gente tem as perguntas aqui de novo, né, dos colaboradores, né, agora do Jonathan. E ele trouxe aqui, né, houve algum momento em que vocês quase desistiram, né, algum momento, assim, que vocês lembram que marcou por essa razão ali, né? Nunca pensamos em desistir, né, mas momentos difíceis com certeza houveram, né. E aí eu lembro de hoje o professor já é falecido, que é foi um dos nossos mentores lá da Fevale, que é o Raul Zambuja. Aquela imagem que ele colocou, nunca esqueci. Numa das consultorias que ele nos deu de marketing, ele desenhou um espiral, né? E ele disse, pessoal, vocês, né, agora, a partir de agora, empresários, vocês vão ter momentos assim. Vocês vão ter momentos que vocês estarão lá, tudo vai estar bem, vão estar subindo. Só que alguns momentos, vão vir algumas dificuldades, vocês vão descer de novo. Mas vocês têm que ter resiliência para subir. Então, isso que eu sempre, desde então, trago, né, para mim,
que sim, nós vamos ter dificuldades, assim como tivemos, ó, com certeza, ao longo desses 15 anos, mas a gente tem que seguir em frente, né? Buscar o nosso Exatamente. sonho de fazer a testing cada vez maior. Exatamente. E é bem isso que o Cristiano trouxe, pensar em desistir, nós nunca pensamos, né? Mas tivemos momentos, assim, bem com muita dificuldade, que a nossa resiliência teve que falar muito mais alto, que a gente teve que realmente se desdobrar em vários... tanto dificuldades lá no início, né, como o Cristiano disse, de operação, dificuldade de receita, né, e toda essa logística, tudo que a gente tinha que fazer, organizar a empresa sem ter recursos, né, com tudo, assim, tudo muito limitado e escasso, né, e é o que o Cristiano trouxe, assim, que essa teoria, né, do aspiral, e importante que quando a gente tá lá em cima e às vezes a gente desce, a gente tem que tomar impulso para subir de novo. E tomar impulso para subir de novo. Né? Então, porque esse movimento do empreendedor, do empreendedorismo, ele é normal e a gente tem que se adaptar a ele, né? Então, sim, às vezes, estamos descendo de novo, ou as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria. Mas, vamos lá, vamos tomar um impulso para subir de novo. E tudo, acredito que ele foi tomado como aprendizado, né? Então ali, a partir de, independente da dificuldade, daí na próxima ali já não era na mesma forma como foi lidado, né? Então já teve ali uma maturidade que sempre foi crescendo. Exatamente. E aí dá para ver também como vocês foram construindo os valores da empresa com esses aprendizados, né? Porque um dos valores que vocês têm é a inovação, né? É justamente isso, né? É ficar se reinventando, pensando em novas ideias. Assim. Essa pergunta é do Jonathan, né? O que mudou de lá para cá na forma como vocês lideram? Né? E qual foi a maior lição que vocês tiraram tocando a empresa nesses 15 anos, né? Pensando que daí, a partir do momento que vocês criaram a empresa, vocês são há 15 anos líderes, né? Falando por mim, o que mudou de lá para cá é que quando a empresa, né, iniciou, enfim, nos primeiros anos, eu atuava diretamente com os colaboradores, enfim, da equipe técnica, treinando, enfim, passando, né, conhecimento, montando a equipe. Trabalhava diretamente com a equipe técnica. De lá para cá, eu fui saindo um pouco disso, então, atuando em outras partes. E eu acabei, hoje, na verdade, eu lidero os líderes, né? Então, eu estou ali para ajudar os líderes a liderar os seus liderados. Então, esse hoje é o meu trabalho, o que mudou de lá para cá em relação à liderança, né? Bom, da minha parte, a gente mudou tudo e mais um pouco. Eu vejo como um estágio de maturidade hoje muito mais avançado e muito mais sólido, né, por assim dizer, da liderança. Então, lá atrás, eu não tinha, né, não tinha toda essa bagagem, não tinha toda essa experiência, a gente fazia da maneira, claro que sempre pautando muito a integridade, os valores da empresa, mas a gente fazia de uma forma não tão orientada para processos, não tão orientada, né? E hoje eu vejo que tudo nos trouxe e corroborou para a gente ter mais maturidade, tanto de processos como de pessoas, né? Para que a gente avance e se desenvolva nesse sentido. Uma das outra questão que mudou também é que quando tu inicia, né, um negócio, como na verdade eu fui o criador ali dos produtos e serviços, por um tempo, né, eu queria que as coisas saíssem do meu jeito, né? Só que à medida que o tempo foi passando, eu tive que ir largando isso, né, delegando. Isso acabou sendo bom, porque eu vejo que as pessoas fazem melhor do que eu faria, né? Tem ideias novas, ideias diferentes. Então, essa foi uma mudança também. Hoje eu consigo não me preocupar como as coisas estão sendo feitas, porque eu sei que o pessoal vai fazer da melhor forma e dar o seu melhor, né? Também, né, ao longo dos anos ali, né, de acordo com como a pessoa vai adquirindo essa expertise. Nesses dias eu também estava lendo um artigo a respeito disso,
né, que mostra como algumas pessoas, né, quando elas adquirem, né, um certo nível de expertise, às vezes elas têm uma dificuldade de se comunicar, né, com alguém que não tem tanto conhecimento. E, por exemplo, aqui na Testing é justamente o contrário, né? A gente vê que o pessoal que tem bastante experiência, assim, consegue ter uma comunicação muito boa com quem tá entrando, com quem tá se adaptando, né? Então, sempre são cenários, assim, bem positivos que, né, dá pra ver que ao longo dos anos, assim, teve essa maturação, né? Que muitos lugares que às vezes não tem, né? Exatamente. Um dos nossos pilares sempre foi a colaboração, sempre foi o desenvolvimento do capital, né, humano, em termos, né, de... Claro que a gente almeja o desenvolvimento profissional, mas a qualidade de vida física e pessoal tá linkada também com o teu desenvolvimento profissional. E nesses anos todos a gente enxerga a integralidade do ser humano, né? E vê que o desenvolvimento profissional é um campo do ser humano, é um campo extremamente importante que precisa ser desenvolvido. Então, isso sempre veio no meu DNA, no DNA do Cristiano, que a gente gosta e a gente vê a Testing Company como uma empresa que desenvolve talentos. Então, é algo intrínseco nosso. Até aqui dentro da Testing a gente tem alguns projetos, né, que até incentivam os próprios colaboradores a fazer palestras, né, inclusive todas essas palestras estão disponíveis no canal do YouTube da Testing, e essas palestras elas também são um pouco sobre isso, né, porque são assuntos diversos, que o próprio colaborador pode definir o assunto, mas também a Test como empresa está expondo o colaborador a se expressar, né, a aprender a falar em público. Tudo que vocês contaram para nós, que vocês patinaram lá no começo, né, que tiveram que aprender sozinho, pelo menos aqui eles aprendem num ambiente controlado, né. Também se fica muito ruim, a gente nem posta, não, mentira, a gente posta todos, né. Mas é justamente isso. E falando do ambiente controlado, é isso mesmo, Rafa. Eu vejo que a Testing é um ambiente seguro para errar mesmo, porque a gente sempre vai errar, né? E a gente como a gente tem que encarar a evolução. E a evolução tu vai se ajustando, tu vai se adaptando, e momentos que tu não vai acertar, momentos que tu vai ter erros, vai sempre acontecer, né? Então eu vejo como um ambiente seguro para as pessoas treinarem, para elas se desenvolverem da melhor forma. Isso é uma coisa que me deixa bem, bem satisfeito e bem feliz quando eu vejo pessoas que eu olhava assim, a pessoa é tímida e tal. Quando eu vejo, tá fazendo um vídeo pro YouTube e tem uma desenvoltura assim. Eu até comento com a Juna, olha, me surpreendeu, né? Então, por isso a importância de dar oportunidade para todas as pessoas, né? Independente, como o William falou, do nível de senioridade, se é um júnior, se é um pleno, se é um sênior, todo mundo tem que algo agregar, a contribuir, né? algo a contribuir, né? Podemos ir para a próxima, tem mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade, eu acho. Mas aqui, então, decisões que foram cruciais para o crescimento da empresa. Eu acho que principalmente referentes à parte estratégica, né? Comercial, enfim, parte estratégica de negócio, também de pessoas, né? Essas foram as principais decisões, né? E a outra seria o primeiro grande contrato que vocês tiveram. Essa aí deve ter uma história... Se eu me recordo bem, foi a Paquetá, né? Sim, a Paquetá foi o primeiro grande contrato que a gente teve, seguido logo depois de W3 House, né? Então, mas a Paquetá foi a primeira empresa que, assim, a gente, como o Cristiano comentou, a gente havia feito um trabalho de consultoria, nós também havíamos feito uma permuta para uma outra agência digital, né, que daí eles desenvolveram o nosso site em troca dos nossos serviços de QA para um cliente que eles tinham, e a Paquetá foi o primeiro, assim, foi o que chancelou, né, a nossa entrada mesmo no mundo corporativo, assim, dizendo, né, que foi o primeiro grande contrato que a gente fechou. E também eu imagino que deva ter sido um sinal para vocês de que tá tudo bem, que estava dando certo, assim, né, que também no começo tem isso, né, a gente faz,
Aí começa a acontecer, mas sempre tem um cliente ali que faz a nossa ficha cair, assim, que, pá, agora a minha vida meio que é isso aí mesmo. Exatamente. E tá tudo bem, tá funcionando, né? Tá dando lucro, tá Exatamente. expandindo, né? Tá. Mas agora, falando, né, nessa parte mais de cultura, pessoas, assim, né, o papel, assim, de colaboradores, sabe, o ambiente interno. A gente tem aqui algumas outras perguntas, né, por exemplo, o diferencial, né, da Testing Company enquanto ambiente de trabalho, né, se for comparar, assim, com o mercado. Porque a gente tenta sempre tornar um ambiente que as pessoas tenham um bem-estar, né, no ambiente de trabalho. E aí, para isso, a gente tenta estar sempre buscando fazer ações, enfim, deixar o ambiente o mais agradável possível. E tudo isso baseado nos nossos valores, né? Então, os valores são a base, por exemplo, a colaboração que a gente falou. Colaboração é um dos nossos valores. Então, eu acho que esse é um dos nossos diferenciais, como o Rafael também falou, a liberdade que o pessoal tem, né, de dar opiniões, enfim. Complementar. Exatamente. Nós comentamos sobre esse ambiente controlado, mas ao mesmo tempo acolhedor, né? Que desenvolve as pessoas, que extrai o potencial de cada um, buscando o desenvolvimento pessoal, né? Então, basicamente é isso, e tem trazido muitos frutos, né? Então, novas ideias, novos projetos saíram do papel devido a esse ambiente colaborativo dos colaboradores. Tem até duas perguntas que a gente marcou aqui para fazer em seguida dessa, que eu acho que elas se conversam, assim. Porque uma é o que vocês valorizam em um colaborador da Teste. Só que a outra pergunta eu acho que ela meio que é quase complementar, né? Porque a outra pergunta é como vocês mantêm essa cultura, né, da Testing Company, que vocês acabaram de destacar, que é do pessoal se ajudar e um passar conhecimento para o outro, né? E como é que vocês mantêm essa cultura, né? Porque, claro, sempre que entra gente nova na casa, né, ela precisa ser entregue nessa cultura, né? E como é que vocês mantêm isso, assim, né? Porque, querendo ou não, são 15 anos mantendo essa ideia, né? Um dos feedbacks, né, que eu recebo de vez em quando, assim, das pessoas que começam com a gente, é que essas pessoas relatam como elas são bem recebidas quando chegam na Testing Company. Então, ali nos primeiros dias, enfim, que a pessoa começou conosco, eu faço uma pergunta, como é que está sendo teus primeiros dias, tá tudo certo? E uma das coisas que eu sempre ouço o pessoal me recebeu muito bem, eu estou muito à vontade, então isso ajuda bastante para deixar a pessoa, né, à vontade mesmo, né? Até isso aconteceu com uma colega nossa que entrou, que ela trabalha totalmente remoto, né? E até mesmo assim, ela passou essa informação. Mesmo estando totalmente remoto, né, totalmente fora, ela citou como ela foi bem recebida pelos colegas, né? E como a gente faz para manter isso no dia a dia, né? Da minha parte, que eu sempre trago para a Joana também, sempre que eu tenho a oportunidade de mostrar um valor, um dos nossos valores na prática, eu mostro. Então eu mostro, por exemplo, nós estamos em dúvida em fazer algo, né? Em tomar uma decisão. O que eu passo para o pessoal? Essa decisão é a mais correta? Está de acordo com nossos valores? Não vai afetar. Então essa é a melhor decisão a ser tomada. Então a gente está sempre, e é no dia a dia. No dia a dia. E isso a equipe está ajudando muito. Tanto a equipe quanto os líderes. Porque hoje, então, quando a gente consegue passar para a liderança, e a liderança, né, vai passando para os demais colaboradores. E aí, enfim, é na prática mesmo que a gente mantém a cultura viva, né? Exatamente, e o Cristiano tocou nesse ponto, que era esse o ponto que eu ia comentar com vocês, que é o principal gatilho, né, de a gente ter essa cultura colaborativa,
que são os líderes, né? E eu faço sempre uma analogia dos líderes com um neurônio, que o neurônio, ele faz as sinapses, né? Ele vem, ele faz a transmissão daquilo que o nosso corpo pede ou aquilo que a gente quer fazer. Então, os líderes, eles funcionam como eles fazem a parte das sinapses, né? Eles levam, eles conduzem. Então, a cultura, ela precisa estar muito incutida nos líderes, né? E eu vejo que hoje, né, eles trazem isso no DNA também deles. Então, isso consegue se multiplicar de uma forma mais consistente. E eu vejo como esse o ponto, assim, chave para a gente manter o que a gente conseguiu, né? E que a gente vem colhendo frutos dessa cultura em termos de pessoas. Dessa cultura forte, desse modo de ser Testing Company. É bem interessante, né? Como essa cultura de trazer, né, a colaboração, ela é ligada com feedback, por exemplo, né? Porque assim como o líder, né, vai ter essa comunicação com a gestão, né, na parte de vocês ali, ele faz o feedback para o colaborador, né? Então tem ali as one-on-ones, né, que os líderes fazem com os liderados. E, inclusive a gente tem um episódio, né, que a gente falou, né, um tema bem aprofundado sobre isso. Se não assistiram, vai assistir ali, a gente vai deixar no card aí. Mas é realmente, né, então a gente tem esses exemplos assim, né, quando a pessoa é nova na empresa, ela tende, né, às vezes a se sentir um pouco insegura, né, às vezes ela não sabe se ela está produzindo como esperado, né, não sabe se ela está indo pelo caminho certo, e essa comunicação, ela ajuda muito, né, o líder, ele tem essa abertura ali para, né, justamente dizer, tá indo certo, né, tá fazendo dessa forma, tá legal, continua, né, e os períodos, né, tipo, entre 3 em 3 meses, normalmente, isso ajuda bastante o pessoal que tá iniciando, né, porque ajuda a ter mais confiança, a ir pelo caminho certo, e aqui na Testing, né, pelo menos comigo ali, quando comecei, eu posso dizer que, né, fui muito bem liderado até hoje, né, e a gente segue, né, tendo essas evoluções, assim, que é realmente bem, bem bacana. Um aspecto bem importante relacionado a isso também é a questão que a gente aloca profissionais nos clientes. Então, a gente precisa manter essa cultura nossa forte, né, disseminada, para que quando o nosso colaborador for trabalhar no ambiente do cliente, ele tenha, não vou dizer 100% da mesma, mas ele tem uma base para se portar no cliente, como trabalhar. Porque a gente sabe muito bem que, como a Joana comentou, a nossa cultura é uma, e às vezes o cliente vai trabalhar o colaborador vai trabalhar num outro ambiente do cliente que é diferente. Tem certo ou errado? Não. A Testing Company tem o jeito de ser da Testing Company, o cliente tem o jeito de ser, só que a gente tenta ter essa base bem sólida para, inclusive, alguns clientes, quando me pedem, Cristiano, eu preciso de um profissional para tal área, mas assim, tem que ser padrão Testing Company, tá? Senão, ok. Então, esse é um indicativo que estamos tendo bons resultados. E agora falando um pouco assim sobre o futuro da Test, né? Porque já teve essa caminhada dos 15 anos, né? Então imagino que vocês não querem parar agora, né? Então o que vocês imaginam para a Test Company nos próximos 5 anos? Isso eu vou deixar para estrategista da empresa. Que tem mais, né? Bora lá, então, pessoal. O que eu imagino para os próximos 5 anos? Primeiro, a gente continuar, assim como essa caminhada dos 15 anos, a gente trabalhando de forma muito íntegra, idônea, né? Valorizando pessoas. Então, o primeiro ponto é manter o que estamos fazendo. Esse é o primeiro ponto que eu enxergo. Tá? E o segundo ponto é que a gente precisa, eu venho comentando com o Cristiano que hoje a gente tem uma gama de serviços na área de qualidade de software e a gente quer expandir, principalmente trabalhar mais com produtos, né? Então, produtos, ferramentas e na área ou também novos modelos de negócio dentro da área de qualidade de software. Então, a gente está visualizando aí justamente que advém ali do processo de inovação, né, de a gente trazer novidades,
né? E claro que essas novidades a gente vai pivotar e vai testar no mercado, vai ver o que é aderente ou não, mas a gente tem ideias de trazer coisas novas aí para expandir os negócios, o mercado, expandir o nosso limite, né? Aí nos próximos 15 anos. 15 anos, não, desculpa, 5 anos. 5 Os 15 também. 15 também. Eu já tô Tem pensando mais 15, longe, mas que venha mais 15. É isso aí. Mas também pensando assim, né? Porque se a ideia é sempre expandindo para os próximos 5 anos, que daí é a próxima pergunta, a inovação, imagino que ela tem um papel fundamental para isso, né? Então, eu queria saber de vocês qual que é o papel da inovação da Test Company sobre essa expansão. Eu falo que inovação, ela não vem de máquinas, e sim vem de pessoas. E eu já vejo que o processo que a gente já perpetua e que a gente vem ao longo do período, né, da nossa caminhada, desses anos, já proporcionou muitas claro que não são inovações, não é no campo disruptivo, é no campo incremental, é no campo, né, mas a gente já colheu frutos e vem colhendo frutos da inovação, né, de projetos de inovação aqui dentro da Test. Então, a gente expandir, abrir o leque em termos de inovação, mas mantendo aquilo que a gente já vem fazendo hoje. No caso, então, aqui, a gente estava querendo saber essa parte por vocês assim, né? Se vocês pudessem conversar com a Testing Company de 2030, né? O que vocês diriam? Em 2030. Olha, Testing, como você cresceu e conseguiu se manter, né, com os mesmos valores e continue assim, né? Essa mesma pegada. E para o passado, eu ia dizer que bom ter chegado até aqui e dizer que valeu a pena. Continue assim também. Exatamente. Para o futuro, eu diria para a Testing continue trabalhando dessa forma, né? Agindo dessa forma, de uma forma íntegra, que valoriza as pessoas, que busca sempre a melhoria contínua, a inovação. Eu diria isso para a Testing de 2030. Para a Testing de 15 anos, né, atrás, eu diria principalmente para mim mesma, eu diria calma, tudo dará certo. Né? Porque a gente, como eu mencionei, a gente mencionou aqui, era muitos desafios, muitas preocupações, né? Com os desafios que vinham, com as habilidades que eu precisei, eu e o Cristiano aprender em um curto espaço de tempo, né? E eu diria para mim mesma, calma, tudo vai dar certo. Tá, então indo para a parte final mesmo, assim, em todos os episódios do podcast, a gente sempre pergunta para as pessoas, né? Como entrar em contato contigo? Que tipo de leitura que vocês indicam, né? Porque a gente sempre está convidando professores e profissionais de diferentes ramos da tecnologia, né? Mas como este é um episódio especial de 15 anos da Testing Company, as perguntas vão ser um pouquinho diferentes, né? Então, para quem quer conhecer a Testing Company, né? Como é que faz? Acho que a dica é simples, né? As redes sociais. Sigam o Podcasting. Temos nosso site, nosso blog, enfim, Instagram. Então, esses são os canais e quem quiser podem entrar em contato direto com a gente também. Então, somos bem abertos. Então, quem quiser conhecer, as portas estão abertas. Quais dicas que vocês dariam para quem quer empreender no mercado da tecnologia, assim? Que nem vocês há 15 anos que vocês estavam lá engateando, tendo mentoria com professores, né? E para quem não tem esses professores, né? Qual é a dica que vocês dão para quem está iniciando assim, uma empresa de tecnologia? Da minha parte, eu vejo que procure, enfim, uma incubadora, uma instituição capacitada para isso, né? Para ter orientações. Esse foi o caminho que a gente seguiu, né? Não quer dizer que seja somente esse, mas esse é uma dica que eu daria para quem quer empreender na área de tecnologia. E para quem quer iniciar, enfim, qualquer um
qualquer, digamos assim, papel na área da tecnologia, é buscar formação nessa área, obviamente, né? E também hoje, enfim, tem cursos e mais cursos gratuitamente, então se capacitar. Por que eu digo isso? E também não precisa ser uma capacitação assim, né? Tendo o básico, porque eu como recebo currículos, né, principalmente de quem está iniciando, o que eu olho? Se a pessoa teve força de vontade, né? Para buscar algum curso, fazer um curso, por exemplo, programação, enfim. Resumindo, já tem um pezinho na área ali para entrar na área de tecnologia. Exatamente. E a dica que eu dou, né, seguindo na linha do Cristiano, é procure um ecossistema, né, que traga, já não precisa ser necessariamente uma incubadora tecnológica, mas, por exemplo, hoje a gente tem hubs, né, espalhados, os coworkings, que tu consegue ter, claro que nem todos têm processo de mentoria, como, por exemplo, a gente teve a oportunidade de participar na Universidade Fevale, que a incubadora tecnológica da universidade proporciona esse desenvolvimento e essa capacitação, mas eu digo assim, busque algum ecossistema, busque, né, fazer parte de alguma rede, porque sozinho é bem difícil de startar o negócio e continuar a manter o negócio. Então, busque algo nesse sentido colaborativo, porque as outras pessoas também vão ajudar a desenvolver o teu negócio. Eu diria que é possível iniciar sozinho. Isso, mas manter, exatamente. Manter, vai precisar de ajuda, com certeza. Exatamente. Vai precisar de ajuda, de apoio, de parcerias, com certeza. Isso é muito importante, contar com esse ecossistema, né, de inovação e de empreendedorismo é muito importante. Então, a dica é faça parte de um ecossistema de inovação e de empreendedorismo para continuar e dar os primeiros passos e depois se manter nessa caminhada e nessa jornada. Então, encerramos por aqui, pessoal, mais um episódio do Podcasting, né, esse episódio aqui que foi bem bacana, né, esse episódio especial, né, aqui de 15 anos da Testing, e agradecemos aqui, né, a disponibilidade, né, dos fundadores, né, e agradecemos aí por compartilhar com a gente, né, esse pouquinho da história ali. Claro que não tem como contar todos os detalhes, assim, né, em pouco tempo, mas muito bacana, assim, saber como foi o início, né, como foi a trajetória, né, a forma como se expandiu e como continua, né, expandindo, trazendo ali novos profissionais na área, né, trazendo mais conhecimento para todo mundo. E seria isso, então. Compartilhe se você ainda não compartilhou, deixe seu like aí e segue a gente nas redes sociais, a gente vai deixar tudo aí na descrição. A gente tem um Instagram que é o @testingcompany. E é @testingcompany? Isso, tem o The Test Company e do Podcast também. Isso. Temos lá o Instagram dessas nossas duas contas, tem aqui no YouTube também. E também tem o LinkedIn, se você quiser seguir a Testing Company por lá. E o LinkedIn também do Cristiano e da Joana. Perfeito. Que a gente vai deixar aí na descrição também, para vocês darem uma olhada lá, acompanharem as novidades aí, ficar por dentro da Testing Company, por dentro dos novos posts aí, do que tá vindo de novidades. E seria isso, pessoal. Isso aí, obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. E aí, gostou do episódio? O Podcasting é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir a qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos do mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia e entre outros. Confira os links na descrição desse episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.